o tema principal do evento, na verdade é uma reunião de liderança, né? São as mesas. E eu fiquei assim com a responsabilidade de trazer essa mensagem hoje, de Balac. Essa paraxá que a gente vai estudar hoje, ela tem que estar relacionada com o tema da liderança. Eu não vou falar sobre o sod da espada do anjo que veio, mas nós vamos relacionar algumas coisas com a nossa realidade de hoje. Qual que é a realidade do judaísmo messiânico? Nós já falamos um pouco ontem, vamos continuar falando hoje. E a paraxá Balac, ela vai trazer, ela é uma paraxá muito rica, ela tem muitos detalhes muito importantes. E ela vai trazer algo para nós que vai nos ajudar a entender o tempo futuro, o tempo onde nós estamos, o final dos tempos. Existem, inclusive, nas próprias bênçãos de Bilam, profecias messiânicas. Nós estamos vivendo hoje um período profético. Nós estamos tendo uma responsabilidade de trazer, não porque nós somos, eu digo nós, judeus messiânicos, nós que estamos no caminho da Techuvá, o Eterno nos revelou algo que é de suma importância para o final dos tempos, para a volta de Mashiach. E nós temos essa responsabilidade de trazer a luz para os Benei Israel. Nós temos essa responsabilidade, meus irmãos, de também abrir os olhos dos nossos irmãos evangélicos. Muitas pessoas não querem ou trabalhar com evangélicos ou trabalhar com judeus. Nós sofremos na nossa carne hoje uma perseguição tanto do lado judaico como do lado cristão. Nós estamos no meio do tiroteio. E nós identificamos na paraxá de Balac Israel sendo vítima de antissemitismo. Israel sendo vítima dos próprios irmãos genealógicos. Edom, Moab, filhos também de Abraham Avinu, mas não da promessa. A paraxá começa assim: Vayere Balak ben Tzipor et kol asher asa Israel lemor vayagar Moab mipnei am meod ki rav hu vaikatz Moab mipnei bnei Israel. E viu Balac, filho de Tzipor, tudo o que fez Israel ao Emoreu, e temeu Moab muito ao povo, porque era numeroso. E enfastiou-se Moab por causa dos Benei Israel. Balac, o rei de Moab, viu a derrota dos emorreus e temeu muito. O resumo da paraxá é essa: Balac chama Bilam para amaldiçoar os Benei Israel, porque temeu os Benei Israel, porque os Benei Israel destruíram dois reinos importantíssimos a leste de Jordão, Shihon e Og. Nós cantamos aqui Odula Donai Kitov Kiran Hasdo, que fala sobre isso. Foi um feito muito grande, meus irmãos, do Eterno.
Foi um livramento muito grande que o Eterno fez para os Bnei Israel. Eram povos de gigantes. Og era um rei que em Deuteronômio diz que a cama de Og tinha 4 metros. Então ele tinha pelo menos uns 3,80, né? Por aí. E o povo era poderoso. Então, resumo da Parashá: Balaque chama Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. E ele não consegue. Porque quando ele abria sua boca para amaldiçoar, saía dos seus lábios a brahá, saía a bênção. E ele tenta de todas as formas. Quando ele vê que não consegue, ele aconselha Balaque a colocar uma armadilha para que Israel realmente caia. E infelizmente ele caiu. Ele fez um tipo de uma feira, um mercado, e chamou todas as mulheres mais lindas do seu povo e atraíram as tribos de Israel. E a Torá diz, e também a Brit Hadashah também vai comentar sobre isso, que Israel caiu no laço. Muitos homens se contaminaram com aquelas mulheres e comeram da carne do sacrifício aos deuses, ao ponto que um príncipe trouxe uma princesa também, moabita ou medianita, e trouxe para dentro do acampamento dos Bnei Israel, ao ponto que quando eles passaram na frente de Moshe e Aron, que estavam diante das suas tendas, eles ficaram pasmados, sem ação. Um pecado terrível. Eles iam consumar um casamento através do ato matrimonial dentro da tenda de Zimri. E Pinhas, cheio do Ruach HaKodesh, ele vai até no meio onde está toda aquela tribo e ele atravessa Zimri e sua mulher. Naquela praga morreram 24.000 israelitas. E Pinhas expiou esse pecado, derramando sangue. Finaliza a Parashá dessa forma. Os Bnei Israel, eles tentam pegar o contexto dessa Parashá. Contexto, nós temos que voltar um pouquinho anteriormente, quando os Bnei Israel estão no sul e eles tentam entrar em Eretz Israel por meio das terras de Edom. Edom, os irmãos sabem que Edom foi da linhagem, esse povo é da linhagem de Esav. Esav era o irmão de Jacó, filho de Isaac. Ele que vendeu a sua primogenitura por um pedaço de pão e uma tigela de lentilhas. O pão só eu que coloquei, viu, meus irmãos? Porque pão com lentilha fica gostoso, né? Eu acho que tinha pão ali. Parou, Hashem. Então ele vende a primogenitura e Jacó fica com a bênção. Eles eram irmãos, mas só que Esav odiou Jacó. No final, quando Jacó retorna, eles fazem as pazes. Mas genealogicamente, os dois povos, Israel e os Edomitas, eles sempre tiveram problemas. Mesmo depois de tudo isso, nós vamos ver o relato
da Torá, que vai falar que quando os Bnei Israel receberam o ataque da Babilônia, os edomitas, eles falavam para os soldados da Babilônia: olha, tem um judeu ali, olha, tem um judeu ali, ele está escapando. Muito interessante que isso também faz parte também de uma profecia que está no Alcorão, que no final dos tempos, segundo eles, uma árvore indicará onde estaria um judeu para ser morto. Eles também têm o seu Mashiach, que é o Mahdi, que é exatamente descrito como o anti-Mashiach em Apocalipse. É interessante isso. É o Mahdi. Farão um acordo com Israel e depois eles trairão Israel. Isso, aos olhos deles, isso é um grande feito. Edom, ele não deixa os Bnei Israel entrar em Eretz Israel. Deuteronômio 2, 4 a 6, o próprio Eterno fala ao Bnei Israel: entra na terra através de Edom. Deuteronômio 2, 4 a 6 diz o seguinte: e dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esav, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolva com eles, porque não vos darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. O Eterno sendo fiel, inclusive com Edom, porque ele é fiel à sua palavra, Baruch Hashem. Ele ama não só Israel, mas ele ama as nações. Ele ama o ser humano. Israel é um instrumento de Hashem para que os gentios recebam a mensagem, a essência. E o Eterno fala: comprareis dele por dinheiro comida para comerdes e também água para beberdes. Comprareis por dinheiro. Israel comia man no deserto, mas quando eles iam passar pelas terras, eles poderiam comprar. Eles negaram isso e Moshe insistiu: não, eu quero pagar. Eu imagino, meus irmãos, pelo menos uns 2 a 3 milhões de pessoas comprando alimentos. Você imagina como Edom iria enriquecer, meus irmãos? Mas por causa do ódio, por causa da inimizade, por causa da dureza do coração, eles rejeitaram até as riquezas para odiar Israel, para não deixar passar o povo de Deus, para fechar as portas da terra de Israel, e eles teriam a sua própria terra protegida pelo Eterno. O Eterno quer shalom entre os irmãos. O Eterno quer shalom entre Israel e as tribos. O Eterno proporciona bênção sobre os gentios, uma vez que os gentios também abrem os olhos para Israel, abrem o coração para Israel. Quantas nações foram beneficiadas pelo povo de Israel, meus irmãos, em avanços tecnológicos, medicina.
Quantos prêmios Nobel nós temos? A porcentagem é gigantesca. Edom não dá nenhuma opção para Israel. Baruch Hashem, Targum diz que não teremos nenhuma má intenção nas falas de Moshe. Rashi interpreta: não causarei nenhum mal, nenhum prejuízo. Edom sabia disso, mas não deixou. Mais uma vez Israel segue sozinhos. As tribos seguem sozinhas, sem a ajuda das nações, mas na obediência divina. Nós, judeus messiânicos, não temos ajuda também, meus irmãos. Vocês perceberam? O Eterno nos dá uma missão, e essa missão é árdua, é uma dificuldade. Dentro das nossas fileiras nós temos visto muitas pessoas que se chegam ao judaísmo messiânico e nos abandonam, porque na verdade eles não querem um contato com o Eterno, eles não querem conhecer as Escrituras, eles querem ser judeus. Eles colocam a identidade judaica acima da sua emuná. E acontece aquilo que o Moré Fábio falou aqui. Tudo começa devagarzinho, né? Começando a negar Brit Hadashah. Ah não, isso aí foi genealogia. Ah, isso aqui foi Roma, isso aqui é Roma, isso aqui é Roma, isso aqui é Roma. Yeshua passa a ser um objeto decorativo praticamente, até ser negado. Isso é duro, meus irmãos, porque nós, como roche de congregações, nós vemos as pessoas chegando sem saber nada do judaísmo, estando maravilhadas com as coisas que a Torá nos ensina, as coisas evoluem, e vemos aquelas pessoas evoluindo de uma certa forma, mas lá no fundo a gente vai ver que ela está tendo outros valores. Vergonha de falar que é messiânico. Vergonha de colocar o nome de Yeshua em evidência. Para que isso? Eu cheguei a ouvir, meus irmãos, comentando sobre uma Kehilá que recentemente ela declarou que não mais acreditava que Yeshua era o Mashiach. Isso aconteceu com várias congregações. Infelizmente isso é terrível. Essa pessoa me falou assim: pelo menos eles estão cumprindo a Torá. Negaram Yeshua, mas pelo menos estão cumprindo a Torá. Eu achei um absurdo isso. Meu Deus do céu! Eles estão colocando o cumprimento da Torá acima da revelação que o Eterno nos dá em Yeshua. Yeshua que vai nos mostrar como cumprir a Torá de uma forma que o Pai deseja que nós cumpramos. Então nós temos problemas internos e temos problemas externos. Os Bnei Israel nesse momento também não contou nem com Edom. Eles iam receber, mas não. Nós temos problemas, mas só que o Eterno está conosco. Baruch Hashem. O Eterno é contigo. Nas Escrituras a gente vê também, na época de Yeshua, na época de Rav Shaul, muitos apostatando, muitos entrando em doutrinas, né, gnosticismo naquela época, muito forte, distorcendo a palavra do Eterno.
Mas nós vemos que o caminho é estreito, meus irmãos. E o objetivo desse evento é juntar líderes que pensem dessa forma, que sabem da responsabilidade que o Eterno deixou nas nossas mãos. Nós somos massacrados por muitos judeus anti-Yeshua. Fazem estudos sobre, por exemplo, sobre Isaías 53, que fala claramente sobre Yeshua, pulando o versículo, né? Todos sabem de que eu estou falando. O pessoal começa a fazer um estudo negando Yeshua em Isaías 53, e daí pula um versículo e continua. Ou seja, aquele versículo ele não falou nada, porque se tivesse falado, a tese dele não ia se sustentar, meus irmãos. E as pessoas ouvindo isso, as pessoas estando de frente a essa realidade, elas ainda conseguem se manter nesse tipo de pensamento. Sihon e Og foram derrotados. Milagre do Eterno. Milagre do Eterno continuando a acontecer. Existe um Midrash que fala sobre uma luta. Essa luta que os Bnei Israel vão derrotar a Sihon. Dizem que, a tradição judaica diz que existia um vale onde os Bnei Israel iriam passar e duas montanhas muito grandes. E ali era emboscada, ficavam soldados tanto de um lado quanto do outro. Mas só que antes dos Bnei Israel passar, a tradição, o Midrash diz que as duas montanhas se uniram e esmagaram os soldados. E depois voltou. E os Bnei Israel passaram sem saber de nada. Só ficaram sabendo depois de ver um rio de sangue. O Eterno trabalha quando nós estamos dormindo. O Eterno trabalha por enquanto que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Baruch Hashem. Esse é o nosso Deus. Os milagres acontecem. Meus irmãos, esse evento é um milagre. Baruch Hashem. É porque é da vontade do Eterno. Nós temos sinagogas pequenas. Em geral, a sinagoga judaico-messiânica no Brasil inteiro, com exceção de uma ou outra, são pequenas. Média de 40, 50. Qualquer igreja evangélica, né, é o triplo, quádruplo do nosso número. Mas nós estamos com o Eterno. Nós não olhamos para o número, meus irmãos. Nós queremos que o Eterno esteja conosco. Sabe por que não cresce tanto uma sinagoga judaico-messiânica? Ela recebe muitos visitantes, sim, mas não fica. Não fica. Infelizmente não ficam ainda. Por quê? Porque lá nós falamos de Torá, nós falamos de obediência, e as pessoas não querem ouvir sobre isso. Nós falamos de cumprimento de Torá, nós falamos de renúncia, nós falamos que nós servimos ao Eterno e é servir de verdade. Quantas pessoas têm a disponibilidade de vir no Shabat como nós estamos fazendo isso hoje? Chegar às 9, 8 e meia da manhã e ir embora só 7 horas da noite. Para nós é prazer, não é cansaço. Nós comemos juntos, oramos juntos, estudamos juntos. E quando acaba a gente fala, acabou. E muitas pessoas chegam meia hora de serviço de Torá ou serviço do Shacharit e já vão embora porque estão cansados.
Estão cansados do quê? De escutar salmos. Meus irmãos, vamos seguir em frente. Israel tinha tudo para oferecer para Edom: riqueza, honra, que através de Edom eles iam cumprir um propósito do Eterno, de tomar posse da terra de Israel. E eles negaram isso. E isso que está acontecendo. São poucos os líderes, poucos os pastores, poucos os rabinos que abrem as portas para uma possibilidade de judaísmo. Nós vamos ver qual que é a porcentagem dos filhos de Israel, dos judeus no mundo inteiro, que cumprem mitzvot de verdade. Alguém sabe? De 100%, quantos por cento são judeus que cumprem Torá? 30%. Os outros 70% não cumprem Torá como nós, judeus messiânicos verdadeiros, cumprimos. Não cumprem Torá. E por isso a gente vai ver o link lá com o dito de Rav Shaul em Romanos 11, diz que nós traremos ciúmes aos Bnei Israel. Porque muitos olham para nós e eles veem que nós temos amor à Torá, amor ao Eterno, cumprimos a Torá com satisfação, com reverência, com zelo. É assim que nós podemos atingir o nosso objetivo, que é uma missão que o Eterno dá para nós, em ser luz nessa terra. Nós vamos ser luz como, meus irmãos? Antes de abrir a nossa boca e falar sobre Torá, só falar sobre Mashiach, nós temos que ser luz com o nosso testemunho. E o nosso testemunho é cumprir a vontade do Eterno. E isso é evidenciado. Isso é evidenciado no nosso viver, no nosso semblante, meus irmãos. Tem que ser dessa forma. Edom vai fechar as portas. Shihon também fechou as portas. Moabe também. Nós vemos no mundo ocidental hoje propagandas negativas das mídias contra Israel. São formas das nações bloquear aquilo que o Eterno estabeleceu como objetivo aos Bnei Israel: ser uma nação sacerdotal. Olha só que interessante. E temeu muito Moabe ao povo, porque ele era numeroso. E Moabe sentiu, a palavra em hebraico, vaiakatz. Vaiakatz. Vaigar Moab mipnei Aam meod ki rav hu vaiakatz Moab mipnei Bnei Israel. Ele temeu muito Moabe e ao povo, porque ele era numeroso. O que quer dizer essa palavra vaiakatz? Vamos ver lá no Strong, que é um dicionário. E é interessante que a palavra lá é aversão, abominação, repugnância, sentimento de nojo, aversão, angústia, pavor. Vaiakatz. Então nós podemos ver: e temeu Moabe muito ao povo, porque ele era numeroso, e Moabe sentiu repulsa por causa dos Bnei Israel. Levíticos 20, 23, essa palavra está: pois isso eu abomino. 1 Reis 11, 25, está lá essa palavra como Hadad detestava Israel. Ishayahu 7, 16, e o menino
rejeitará o mal. A repulsa vem do externo e, por incrível que pareça, também vem do interno. Nós contemplamos uma pregação de um líder muito capacitado, mas ele, infelizmente, ele falou que tinha repulsa aos irmãos messiânicos que tinham barba e que te utilizavam do sidur. Tinha repulsa. Judeu messiânico, um líder que tem um conhecimento fantástico dentro do movimento, meus irmãos, acontece esse tipo de coisa. E por enquanto que o Eterno nos manda amar ao próximo, amar ao irmão, conviver nas diferenças. O irmão é diferente, mas ele é meu irmão. Exatamente. O que nos une é muito maior. Moabe teve repulsa. Quantos tiveram repulsa? Quantas nações? Quando nós vamos falar de Torá, muitas vezes, para os irmãos evangélicos, eles nos acusam de judaizante. Quando nós vamos falar sobre Yeshua aos Bnei Israel, eles também sentem repulsa. Nós temos que manter a nossa visão. E não é por causa disso que nós vamos desconsiderar esse irmão. Se ele tem esse tipo de sentimento, é porque ele está ainda num mundo muito baixo. E ele precisa ter os seus olhos abertos. Amã também perseguiu o povo de Israel. E é interessante, meus irmãos, que ele fala assim para o rei. O discurso, a justificativa é a mesma, meus irmãos. Olha só, Amã diz o seguinte: existe um povo espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Baruch Hashem, a nossa lei é diferente. Baruch Hashem, a nossa lei vem direto do céu, é a Torá, que não cumpre a lei dos reis. Por isso não convém ao rei deixar ficar o Ester 3:8. Amã queria destruir o povo de Israel, assim como Balac. Vive um povo diante de mim que cobriu toda a terra. Israel é o povo de Deus e é sinônimo de perigo para os reinos da terra. Não. Israel é bênção para os povos da terra. Baruch Hashem. Quem era Bilam? Ele foi contratado para amaldiçoar. Queriam dividir o povo de Israel. É interessante. A Torá diz o seguinte, que existem 6 coisas que o Eterno detesta, e a 7ª que ele abomina. E a 7ª é o que? Discórdia entre os irmãos. E por enquanto que a ordem de Hashem para nós é unir, para eles é nos dividir, estar longe, não quer ficar perto. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente de se manter naquilo que o Eterno nos determinou. Por mais que seja difícil, por mais que tenha desistência de um lado,
por causa que tenha ataques do outro, não reconhecimento de um lado. Eu vejo aquele trecho de Rav Shaul em Gálatas, que Rav Shaul diz que Yeshua, Ele nos libertou para sermos livres. Muitas pessoas olham para nós e falam: vocês são legalistas, vocês estão com coisas pesadas. Nós somos livres para servir ao Eterno. Nós estamos nos unindo para ter uma identidade judaica no Brasil. Somos pequenos, somos pequenas congregações, mas que estamos atraindo muita gente. Hoje nós estamos com 15 líderes aqui. Ano que vem, quem sabe a gente está com 60. Mesmo que for pequenos. Para trazer o que? A mensagem, a essência da palavra. Yeshua não é aquilo que se prega. Yeshua foi um Yehudi, viveu como um Yehudi, morreu como um Yehudi. Nós temos que permanecer naquilo que o Eterno nos designou, mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido. A gente vai passando os cargos, a gente traz a bagagem lá de trás pesada, e logo a gente passa para uma nova geração que continua e passa para outra geração. E nós estamos vendo hoje as gerações, o pessoal de 20 a 30 anos, 30 a 40 anos, meus irmãos, conhecendo o Torá, vivendo o Torá, estudando com grandes mestres do judaísmo messiânico. Temos aqui, inclusive nesse lugar, alguns, Baruch Hashem. Hoje nós não somos reconhecidos pelos Yehudim. Hoje nós somos totalmente criticados pelos irmãos evangélicos. O que será daqui 10 anos? O que será daqui 20 anos, meus irmãos? E eu vou repetir para finalizar aquela profecia, que é algo muito interessante, que fala que no final dos dias 10 homens de 10 nações segurarão no tzitzit de um Yehudi e pedindo para que ele mostre o Deus de Israel. E eu vou repetir o que eu falei ontem, porque muitas pessoas não estavam aqui. 10 pessoas é um minyan. Minyan é o mínimo de pessoas reunidas para se formar uma comunidade judaica. De todas as nações, de todas as línguas, quer dizer que são comunidades em todas as partes do mundo, fazendo teshuvá, segurando no tzitzit de um Yehudi. E o Moré Luiz Felipe onde acrescentou de uma forma maravilhosa, que também a gente pode unir isso como as Sefirot, as 10 Sefirot, que precisam estar unidas, senão elas não têm sustentação. Meus irmãos, Israel se manteve unido. Nós, judeus messiânicos, não temos que ter vergonha de ser judeus messiânicos. Nós temos que ser unidos. Nós temos que ser também, meus irmãos, nós temos que conviver nas diferenças, porque Deus é amor. Nós viemos do cristianismo com aquele sentimento que nos ensinam que nós não valemos nada. Você não é nada, não é isso? A gente até fica meio traumatizado, não é? Não, Deus olha para nós com um amor tremendo. Deus olha para nós com um amor infinito. Nós temos que nos valorizar, sim. Sabemos que por nós mesmos nós não temos
méritos para estar diante do Eterno, méritos para ganhar a salvação, que é vida pela Hesed divina, por meio de Yeshua. Mas nós, unidos, somente unidos, nós podemos cumprir com a nossa missão. Nós temos que ter uma identidade nesse Brasil. Nós sofremos muito com grandes congregações sectaristas, que tem que fazer um mikve para entrar como membro, que não reconhece o outro irmão, então ele tem que se converter. Então isso deixou de ser uma sinagoga messiânica e passou de ser uma religião, a qual precisa passar por um mikve para entrar dentro. Não, meus irmãos, nós somos abertos. Nós temos que reconhecer, mesmo aqueles que não são denominados como judeus messiânicos, evangélicos, nazarenos, que tem a essência da Torá, que tem a essência de Mashiach. Os nossos irmãos judeus, eles são nosso povo, eles são nossos irmãos. Mesmo aqueles que não creem em Yeshua, o Eterno vai trabalhar com eles, meus irmãos. O Eterno vai trabalhar com ele, quem somos nós para julgarmos. Amém, meus irmãos? Que o Eterno abençoe todos. Amém. Baruch Hashem.